Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Melo. Conforme a gente tinha conversado, né? Eu venho aqui agora para ministrar para vocês aqui um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre algoritmos, né? Na verdade, eu já trabalho na área tem alguns anos, né? É pouco tempo, mas já é um tempo suficiente já para poder passar um pouco para vocês um pouco de conhecimento, né? E nós vamos falar hoje sobre algoritmos, os tipos de algoritmos. Temos os tipos: descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo ou Portugal, e ao final nós vamos ver alguns exemplos de algoritmos, tanto em descrição narrativa, como em fluxograma, como em pseudocódigo, né, ou Portugal. Certo. Então, vamos agora a um pouco de conteúdo. Então vejamos. O que é lógica? A lógica trata da correção do pensamento. Mas como assim a correção do pensamento? Baseado nisso, a gente pode afirmar que quando a gente fala em correção do pensamento, é tudo aquilo que a gente pensa que é mais ou menos, que é quase, né? E que nunca ou raramente é exato. Porque, na verdade, o, hoje a gente. Só um momento, vou só maximizar aqui. Que hoje, na verdade, a gente trabalha um pensamento de que tudo pode ser para mais ou para menos, mas não existe isso dentro da informática, não existe isso dentro da computação. Tudo tem que ser exato. Ensina-nos a usar corretamente as leis do pensamento. É a arte de pensar corretamente. Como eu estou falando, né? Tem que ser exato. Tudo dentro da informática, tudo dentro da computação tem que ser exato. Qualquer programa de computador, qualquer software, qualquer site que a gente for fazer, tudo tem que ser exato. Que se não for exato, não, não tem como a gente medir exatamente uma certa coisa. A forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. A ordem da razão. Nossa razão pode funcionar desordenadamente ou na ordem do pensamento. Aí, agora a seguinte pergunta: existe lógica no dia a dia? Agora veja um exemplo. Vamos pegar um exemplo bastante prático. A gaveta que está fechada, a agenda que está na gaveta, e preciso primeiro abrir a gaveta para depois pegar a agenda. Da mesma forma, quando eu estou dentro de uma sala de aula. Para eu sair de uma sala de aula, eu preciso, se eu estiver sentado, eu primeiro preciso me levantar da cadeira e assim me retirar da sala. Eu vou lá, abro a porta, saio pela porta, puxo a porta, fechando a sala, né? Ou seja, há uma lógica para eu poder sair de uma sala de aula, eu como um aluno. Outro exemplo aqui. Ana é mais velha do que João. João é mais velho do que Pedro. Portanto, Ana é mais velha do que Pedro. Ou seja, temos uma lógica. Quando a gente fala que então é verdade. Isso aqui, no caso, a gente também trabalha com lógica matemática. Aqueles que estiverem interessados, quiserem também dar uma olhada, ver a respeito sobre lógica matemática também, fiquem à vontade. Deve ter muita coisa mesmo na internet sobre lógica matemática. E também, inclusive, cair em concursos. Né? Estejam atentos a isso. Se caso você chegar no concurso, fazer um concurso, chegar e ver uma prova que tem lá uma questão perguntando se hoje choveu, então, é, é, o, então a terra está molhada.
né? Isso é um exemplo de lógica matemática. Estejam atentos a isso. Vamos falar agora um pouco de algoritmo, então. Vamos pegar um exemplo. Seguinte, gente, eu não vou entrar muito em conceitos, porque esses conceitos já estão dentro da apostila já, né, da Unip. Não tem muito que entrar em detalhes, apenas eu vou ser bastante prático para que a gente possa aproveitar o máximo do nosso tempo aqui, né, que a gente está nessa aula, a gente está usufruindo nessa aula. Então vamos pegar esse exemplo aqui, uma receita de bolo. Eu tenho um grande costume mesmo, um costume quase que, digamos assim, rotineiro, quando eu vou ensinar alguém, de falar sobre uma receita de bolo, onde você tem uma série de ingredientes necessários, uma sequência de diversos passos a serem cumpridos para que se consiga fazer determinado tipo de bolo. Objetivo bem definido. Outro exemplo também de algoritmo, mapa para se chegar a o FERSA. Nesse caso aqui eu estou pegando um slide emprestado de uma professora, né, a professora Amanda. Ela citou esse exemplo aqui, mas podemos também citar o exemplo como se fosse a gente fosse para nossa casa. Para sair do trabalho para ir para nossa casa, a gente precisa de um mapa. Só que isso se torna uma coisa tão rotineira todos os dias que a gente faz meio que automático. A gente faz às vezes sem perceber, né? Porque isso está sendo o quê? Uma rotina. Que também possui uma sequência de passos a serem seguidos e um objetivo bem definido. Vamos pegar um exemplo aqui então, de uma lâmpada queimada. Essa lâmpada queimada precisa ser trocada. É uma atividade cotidiana, rotineira, né? Se caso uma lâmpada queimar, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Todo mundo sabe, isso é lógico, muito lógico. Pegue uma escada, posicione-se embaixo da lâmpada, busque uma lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada, coloque uma lâmpada nova e acenda o interruptor. Simples assim, gente. Isso aqui é uma lógica de programação, isso aqui é um algoritmo. Eu vou citar mais outro exemplo de algoritmo também, para que isso possa ficar bem fixado também sobre os exemplos. Vamos pegar um exemplo já da área de programação. Já vamos entrar um pouquinho. Já vamos ser diretos. Faça a soma de dois números e apresente o resultado. Esse é o algoritmo. Como é que a gente vai fazer para fazer uma soma? O que a gente, usualmente, todas as vezes a gente vai fazer esse cálculo, o que a gente precisa fazer? A gente pega os dois números. Se forem números, digamos assim, pequenos, a gente pode fazer isso de cabeça ou na ponta do lápis. Se não, a gente vai ter que fazer isso com auxílio de uma calculadora ou o próprio computador também. Temos também uma calculadora dentro do próprio sistema operacional. Usando a calculadora, a gente vai fazer o cálculo. E aí no final, o que a gente vai ter no visor daquela calculadora? A gente vai ter o resultado, vai ter a soma dos dois números, né, que a gente está procurando. Veja só, o objetivo de trocar a lâmpada queimada pode ser atingido com tal algoritmo que descreve a sequência de passos a ser seguida. Porém, e se a lâmpada não estiver queimada? Podemos efetuar um teste antes de trocá-la. Ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pegue uma escada, posicione-se embaixo da lâmpada, busque uma lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada, coloque uma lâmpada nova. E assim, enfim, ligue o interruptor. Né? Se, por exemplo, aqui nesse momento a gente ligar o interruptor e a gente constatar que a lâmpada não ligou, a gente vai ter que repetir todos esses passos. Novamente, a gente repete até a gente chegar ao nosso objetivo. Então é isso. Todo algoritmo ele tem um objetivo, ele tem a entrada, ele tem o recebimento de dados e informações e tem a saída de informações. O algoritmo é assim que ele funciona. Via de regra, sempre será assim. A gente sempre espera um resultado. Não importa qual resultado seja, mas assim, a gente sempre espera um resultado.
Eu já até adiantei, mas aqui explica. E se a lâmpada nova não funcionar? O objetivo, portanto, não foi atingido. Devemos então trocar a lâmpada diversas vezes até que funcione. Aí faça de novo os mesmos passos. Ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, então, pegue uma escada, posicione-se embaixo da lâmpada, busque a lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada, coloque a lâmpada nova. Enquanto a lâmpada não acender, retire a lâmpada, coloque outra lâmpada. O fluxo sequencial de execução foi alterado de forma que, após a ação coloque outra lâmpada, o teste, se a lâmpada não acender, volte a ser executado o número de vezes necessário para se atingir o objetivo, que é o fluxo repetitivo. Não vou entrar por enquanto no fluxo repetitivo. Né? Isso envolve uma outra matéria que a gente vai ver mais a fundo mais à frente. Por enquanto, é importante somente a gente ver o básico, isso para poder alimentar um pouco a curiosidade de vocês, para que vocês também possam pesquisar, possam estudar, possam ver o tanto que o algoritmo é interessante ser estudado. Agora uns exemplos de algoritmos não computacionais. Veja só, fazer um sanduíche. Pegar o pão, cortar o pão ao meio, pegar a maionese, passar a maionese no pão, pegar e cortar alface e tomate, colocar alface e tomate no pão, pegar o hambúrguer, fritar o hambúrguer, colocar o hambúrguer no pão. Você pode estar pensando, mas eu realizo essas atividades de maneira diferente. E pode fazer sim. O pensamento é correto, pois às vezes um problema pode ser resolvido de diversas maneiras, porém gerando a mesma resposta, ou seja, podem existir vários algoritmos para solucionar o mesmo problema. A gente vai chegar no mesmo resultado, porém a gente vai precisar de quê? Precisar de outros meios para chegar nessa mesma resposta, certo? Então veja só, até agora vocês podem ver que o algoritmo não é um bicho de 7 cabeças, como a gente costuma pensar. O algoritmo faz parte do nosso dia a dia. Não tem como você negar, falar que isso não está no nosso dia a dia, porque está sim de verdade. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, geralmente a gente precisa de um despertador para a gente acordar, na verdade. Depois que a gente desliga esse despertador, a gente vai aonde? A gente vai ao banheiro. Dependendo do dia, da forma como estiver o dia, a gente já toma aquela ducha, ou dependendo dos afazeres do dia, a gente toma uma ducha. Se for para trabalhar, tem, né? Acredito que a maioria das pessoas toma uma ducha, toma um banho para poder se arrumar, para poder vestir uma roupa, poder ir todo perfumado, né, e tal. Depois escovam os dentes. Às vezes as pessoas elas invertem, elas primeiro escovam os dentes para depois tomar um banho, né? Pode fazer essa inversão. Isso não vai contrariar ninguém, isso não vai fazer você sofrer por nada. Isso somente o quê? Você somente inverter uma ordem. É um algoritmo. É um algoritmo, na verdade. Todo dia você segue uma sequência de passos. Para você ir para o seu trabalho. Se você usa o seu próprio carro, sua moto, você vai ligar seu carro e vai. Você vai pegar as ruas que você tem costume, né, de todo dia ir para o trabalho. E assim você vai fazer o quê? Vai precisar de um mapa mental. Vai precisar de mentalizar, tá mentalizado aquilo. Ah, beleza, agora entendi. Vou precisar de algoritmo todos os dias. Viu? Algoritmo faz parte do nosso dia a dia. Voltando. Como eu falei, o pensamento é correto, pois às vezes um problema pode ser resolvido de diversas maneiras, porém gerando a mesma resposta. Ou seja, podem existir vários algoritmos para solucionar o mesmo problema. Português estruturado, Portugal. Beleza, agora a gente chegou na parte interessante. Só que antes de aprofundar nisso, eu preciso falar de descrição narrativa. Veja só. Isso aqui, gente, é um exemplo de algoritmo de descrição narrativa. Não é um algoritmo computacional, como o próprio título do slide fala, mas ele segue uma sequência de passos. Então, é descrição narrativa. Vou pegar um exemplo aqui
computacional. Um exemplo computacional para poder ficar mais prático para a gente poder entender. Vou pegar um exemplo aqui de nota, a nota dos alunos. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente como é que a gente vai fazer para somar a nota e chegar numa média dessa nota desse aluno? A gente vai pegar os 3 valores das 3 notas que o aluno obteve durante o período do período letivo, né, que ele estudou. Vamos fazer a soma. Dependendo da quantidade de termos que a gente tiver em cima, a gente vai dividir pela mesma proporção embaixo. A gente precisa chegar numa média. Né? O próprio nome fala que é uma média. Então, o que acontece? A gente vai, primeiro passo, receba o primeiro número. Perdão, receba a primeira nota. Segundo passo, receba a segunda nota. Terceiro passo, receba a primeira nota, receba a segunda nota e receba a terceira nota. Digamos que esse aluno cumpriu 3 notas nesse período letivo. Depois que a gente receber essas notas, a gente vai fazer, claro, a leitura dessas notas, a gente vai ver vai ter as notas à mão, presente, e aí a gente vai para o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Fazer a média, fazer o cálculo da nota. Pega as 3 notas, calcula e divide por 3. Qual que é o quinto e último passo? Mostrar a média, mostrar o resultado. Nada mais do que isso. Muito simples, não é não? O algoritmo muito simples, usado descrição narrativa para resolver isso. Para ficar mais prático, para ficar visível, eu vou escrever. Só um momento, vou aumentar um pouco a fonte para ficar bom para todos enxergarem. Vou colocar uma fonte legal aqui. Isso. Primeiro passo: receber a primeira nota. Segundo passo: receber a segunda nota. Terceiro passo: receber a terceira nota. Quarto passo: calcular a média a média do aluno, né? A média desse aluno. Opa, aí. E o quinto e último passo: mostrar o resultado. Né? Pronto. Esse aqui é a nossa descrição narrativa. Né? A gente acabou de fazer um algoritmo e recebeu essas notas, calculou e mostra o resultado. Muito simples. Agora vamos fazer esse algoritmo agora em fluxograma. Já vamos entrar em fluxograma já. Vocês vão ver que não bicho de 7 cabeças. Só para vocês poderem se ambientar mais. Na página 16 eu vou abrir aqui na minha apostila e vou ler rapidamente e explicar o conceito de fluxograma. O fluxograma ele utiliza símbolos. Né? Ele utiliza símbolos, ele utiliza... Vou mostrar para vocês. Vamos ver se aqui eu tenho... Falando sobre o fluxograma. Isso, tá aqui. Então ele utiliza símbolos. Veja só. O símbolo em círculo, né, no caso, isso aqui seria na verdade uma elipse, né? Utilizado para indicar o início e o fim do algoritmo. Aqui dentro aqui a gente escreve início ou fim. Depende de onde ele estiver posicionado dentro do nosso algoritmo. Deixa aqui de lado. Vamos continuar. O outro aqui, o outro aqui, que é esse aqui, utilizado para representar a entrada de dados.
Isso aqui representa aquele exemplo lá do receber nota. Receber a primeira nota, receber a segunda nota, receber a terceira nota. Nesse caso, a gente pode aqui dentro colocar os 3 valores. No caso, seriam as 3 variáveis. Agora eu vou chegar também no conceito de variáveis para vocês entenderem o que significa. E aqui dentro desse outro aqui, a gente utiliza, ele é utilizado para representar a saída de dados. Ou seja, o resultado, o cálculo da média do aluno. A gente representa aqui dentro. Esse aqui é utilizado para indicar os cálculos e a atribuição de valores. Geralmente, ele é usado no momento que é feito o cálculo. Como eu expliquei, nota 1, mais nota 2, mais nota 3, dividido por 3, chega a um resultado. Aqui dentro aqui, a gente pode utilizar esse símbolo para a gente poder simular o cálculo, a atribuição de valores. Temos aqui agora o losango, ele é utilizado para indicar a tomada de decisão e os possíveis desvios. Isso aqui é no caso de usar um se, né? Um se não, a gente utiliza ele. E por último, a gente tem uma setinha aqui, ó, que é utilizada para indicar o fluxo de dados, conectando os blocos existentes. Ou seja, cada bloco desse daqui, eu posso usar uma setinha para ligar a cada um deles. Porque o programa ele é uma sequência de instruções. Ele é uma sequência. Então ele não fica isolado, por exemplo, somente nesse daqui. Não há sentido eu usar esse daqui se não tiver pelo menos um desse, se não tiver pelo menos um desse. Ele precisa ao menos ter uma entrada e uma saída. Ao menos. Não precisa, às vezes o algoritmo precisa nem fazer cálculo de nada, que aqui geralmente é feito para fazer o cálculo, e aqui geralmente é para fazer a estrutura de decisão. Então, se não houver esses dois aqui, o segundo e o terceiro, não há necessidade de haver isso daqui. Então não há algoritmo. Ok? Fica aqui fica bem explicado. Olha um exemplo aqui para vocês, bem básico. Somar 3 números. Eu expliquei da nota. Eu vou desenhar ainda, eu vou voltar lá no nosso diagrama lá, que é o dia. Vou fazer por lá. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo por esse método aqui. Já está pronto, né? A gente já está vendo aqui. Vamos observar isso aqui. O primeiro aqui, temos aqui o início, onde começa tudo. Como eu falei para vocês, temos uma seta. Precisamos ter essa seta, porque ela significa continuidade da sequência do fluxo de dados. Aqui dentro nós temos esse símbolo. Ele é a entrada de dados. Ou seja, essas minhas variáveis aqui, já vou explicar para vocês nesse momento, que é interessante vocês já saberem o que é uma variável. A variável, deixa eu só pegar uma imagem aqui. A variável é onde você guarda a sua informação. É tida como, por exemplo, uma gaveta. O que você guarda numa gaveta, no guarda-roupa? Você guarda coisas. Né? Elas vão ficar o quê? Armazenadas. Elas depende se vai ficar muito ou pouco tempo. Depende disso, né? Então não tem por que você ficar preocupado. Então a variável ela tem o mesmo, analogicamente ela tem a mesma lógica. Veja só, eu tenho uma gaveta onde está lá dentro está um livro. Eu tiro esse livro, a gaveta fica vazia, ou seja, eu tenho uma variável vazia, certo? Então, uma variável ela é como se fosse uma gaveta onde você vai guardar informações. Quando você fala para o computador que você precisa de memória para o seu algoritmo, para o seu programa, o próprio programa vai lá dentro do seu sistema, vai lá e busca uma memória, pede emprestado para o computador um espaço de memória para você poder usar no seu programa, porque você precisa trabalhar com esses dados, precisa trabalhar com essa informação, né? Vejamos então, voltamos aqui. Então aí depois disso, depois a gente receber esses valores aqui, a gente
vai fazer o cálculo. A gente usa esse retângulo aqui e vamos fazer o cálculo. Então, somamos o A, o B e o C, guardamos tudo dentro da variável D. Guardado na variável D, o que nós temos? Temos esse símbolo que mostra a saída de dados, onde apresenta o meu resultado. Se eu tiver um número 1 aqui na variável A, número 2 na variável B e o número 3 na variável C, eu vou ter no final aqui apresentando como resultado o número 6. Né? E por fim, está aqui. Eu finalizei meu algoritmo. Isso mesmo, gente. Finalizo, porque tudo tem começo, meio e fim. Se o algoritmo ele começa, ele tem que ter um fim. Chega um momento que ele vai ter que ter o fim. Pode ser que seja digamos, um processo, um fluxo de dados que demore horas, mas ele vai chegar ao seu fim. Tudo chega a um fim, ok? Muito bem. Eu expliquei aí para vocês sobre descrição narrativa. Vou pegar para vocês o mesmo exemplo do 3 números aqui. Como eu mostrei para vocês lá atrás, da descrição narrativa da nota do aluno, então vamos agora ver essa descrição narrativa desses 3 números. Então o que eu tenho aqui? Eu recebo os 3 números, faço a soma dos 3 e mostro o resultado obtido. Naquele nosso algoritmo de descrição narrativa, eu mostrei com mais passos para ficar mais detalhado. Esse aqui ele já foi mais direto. Ele já recebeu os 3 números, já fez a soma dos 3 números e já mostrou o resultado final. Ou seja, ele foi direto ao ponto e não houve aquela explicação toda. Muito bem? Vamos agora começar a falar do português estruturado. Esse aqui sim, gente, precisamos ter bastante atenção. Opa, momento. Vamos voltar aqui e vamos fazer um diagramazinho aqui rapidamente para vocês verem como é que funciona um diagrama, um diagramador. O nome desse programa aqui é Dia. Vou mostrar para vocês aqui. Ele é Dia, o nome dele é Dia. A descrição dele é um programa para desenhar diagramas estruturados. Né? Ele seguia está na versão 0.97.2 e vocês podem adquiri-lo pelo próprio site que segue aqui embaixo, certo? E vamos começar. De cara, quando você abre o seu esse software aqui, ele já vai trazer para você isso aqui, ó, fluxograma. Ou seja, você já vai ter de cara aqui essa parte aqui que é o fluxograma que a gente precisa utilizar. Aqui embaixo, eu não vou entrar muito em detalhes na ferramenta, gente, mas vocês depois podem baixar e podem olhar com bastante cuidado e ver como é que ela funciona, certo? Fiquem à vontade e vamos ver aqui, ó. Temos aqui nesse fluxograma aqui, operação, processo auxiliar. Esse processo auxiliar aqui, ele seria para a gente, deixa eu só ter certeza, ele seria para a gente qual? O que faz o cálculo, né? Que a gente pode vir aqui dentro aqui, colocar a informação, a gente clica no elemento, dá um F2 e pode digitar lá dentro. F2, não tem segredo. Não é aqui para sair. Vou tirar ele, só coloquei para dar um exemplo, para mostrar para vocês. Mas vamos começar um programa aqui, ó, um algoritmo do zero. Vamos pegar então, ó, esse interruptor de terminal aqui. Aqui eles chamam de interruptor de terminal, mas lá a gente aprendeu por entrada, início e fim, né, do nosso algoritmo. Vamos ver aqui para reforçar. Início e fim do algoritmo, certo? Voltando.
aqui dentro, clico em cima dele, dou um F de faca, número 2, digito início. A gente vai fazer aqui a dos 3 alunos, ou as 3 notas do aluno, perdão. Então vamos lá. Vamos pegar agora um que representa a entrada de dados. Eu vou digitar aqui nota 1, opa, tudo junto, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3. Ok. Eu não estou esse costume de fazer isso, mas eu vou fazer aqui. Né? Vou colocar a variável. Não, eu vou colocar a variável resultado, mas eu vou colocar a variável média. Vou colocar a variável média. Ok, está pronto. A gente coloca aqui de lado. Aqui mostra aqui, ó, gente, a linha. Essa linha aqui, ó, nada mais é do que você vir aqui e fazer isso aqui. A linha também pode virar uma seta. Aí, ó. Para onde eu arrastar, ó, tanto que ela é interessante, ó. Para onde eu arrastar, ela vai me acompanhar. Ok? Vamos agora fazer o cálculo disso aqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Como eu mostrei para vocês há minutos atrás, há 2 minutos atrás, é através desse símbolo. Então a gente vai fazer nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tudo isso dividido por 3, porque a gente está chegando numa média. A gente vai posicionar aqui. Vamos manter um espaço um do outro. Vamos colocar nossa seta. Você clica e arrasta. Pronto. Está aqui. Continuação do nosso fluxograma. Vamos montar direitinho. E a gente precisa mostrar o resultado. Aqui temos quem? No que fala documento. Mas considerem que seja a saída. Saída de informações. Então a gente tem aqui dentro um F2. Opa. Temos aqui que mostrar a média. Podemos aumentar um pouquinho. Não muito. Colocamos aqui e puxamos a seta para dentro. Ok. E por fim, nada mais, nada menos, a gente tem o nosso interruptor de terminal. E a gente chega e fala que é o fim do nosso programa. Vamos de novo. Seta de ligação. Ok. Está aqui o nosso fluxograma do problema da nota do aluno, usando as 3 notas, fazendo a média. Ok? Está aqui. Vamos continuar. Ok, vamos agora falar sobre português estruturado, ou considerado também como pseudocódigo. Eu vou digitar aqui para vocês verem. Pseudocódigo. Ele é desse jeito que a gente escreve, né? Ou Portugal. Por que Portugal? É porque é o nosso português, só que em forma de algoritmo. Por isso, Portugal. Ok? Voltando. Consiste em analisar o enunciado. Do problema e escrever por meio de regras pré-definidas os passos a serem seguidos para a sua resolução. E a sua vantagem? A passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas dessa linguagem que serão utilizadas. Veja só. A estrutura geral de um algoritmo é algoritmo. A gente coloca. Alguns autores gostam de colocar a palavra algoritmo com A minúsculo, como a gente pode observar na nossa apostila de
dessa apostila nossa aqui da Unip. Lá na página 39, vocês podem abrir aí, ó, na página 39, me acompanhar, verão o quê? Que a palavra algoritmo ela está minúscula, ou seja, a inicial dela está minúscula, não está maiúscula como propõe esse algoritmo aqui, né? Mas vamos seguir um padrão. Qual vai ser o nosso padrão, gente? O nosso padrão vai ser A maiúsculo. É a forma certa e correta, né, da gente seguir esse padrão. A gente vai colocar o nome do nosso algoritmo dentro de aspa dupla. A gente pode ver aqui, ó. Temos aqui a aspa dupla e a gente coloca o nome do nosso algoritmo. Claro, não precisa colocar esses símbolos aqui. Na página 39 mostra um exemplo aí para vocês de como utilizar nome do algoritmo. Vocês podem seguir esse exemplo aí. Lembrando que algoritmo vamos padronizar usando a letra A maiúscula, não será minúscula, certo? Na segunda linha, a gente pode ver aí que temos o var. O var significa variável. Aí fala aí, ó, declaração de variáveis. É aqui onde vai ficar declarada nossas variáveis. Na página 39 vocês podem ver aí, ó, temos 3 variáveis declaradas. O próprio autor aí da nossa apostila, ele declarou essas 3 variáveis. Ele vai precisar de quê? Preço unit, PRUnit, PRTOT e QTD. Seria preço unitário, preço total e quantidade, né? E aí a gente utiliza agora na sintaxe a palavra início. A gente precisa iniciar o nosso algoritmo, a gente precisa dar o começo. E aí depois do início a gente vai colocar a nossa lista de comandos, que é escreva, o leia. Eu vou falar isso com mais detalhes para vocês daqui a pouco. E aí, por fim, a gente utiliza tudo junto, emendado, a palavra fim algoritmo, né? Alguns autores gostam de colocar com um ponto, né? Mas aqui, nesse caso aqui, a gente vai deixar sem um ponto, tá bom? Vamos manter esse padrão sem o ponto. E alguns professores, geralmente, eles cobram o ponto. Mas se eles forem tirar nota, vai ser por coisa pouca. Porque você pode fazer tanto com como sem. Se você fizer, por exemplo, palavra fim, você tem que colocar um ponto. Somente o fim. Agora, quando coloca fim algoritmo, pode deixar sem um ponto. Isso significa que realmente é o fim do algoritmo. Ok? Seguindo. Vamos ver aqui. Já começamos aqui bem, ó. Temos aqui um exemplo bem básico aqui, do mesmo exemplo que a gente seguiu os outros tipos de algoritmos atrás, da descrição narrativa, do fluxograma, a gente tem aqui pelo Portugal ou pseudocódigo, também conhecido como português estruturado, temos aqui a soma dos 3 números. A gente tem o início aqui, né? Seria algoritmo e depois a soma. Houve um erro aí nesse slide, a soma não está entre aspa dupla, né? Vamos ter atenção nisso. O nome do programa sempre será um nome literal, ou seja, cadeia de caracteres, ou seja, letras, e a gente vai ter que ficar atento todas as vezes que encontrar isso. E aí a gente tem o que? As 4 variáveis: variável A, variável B, C e D. Tudo do tipo inteiro. Sempre daquela forma ali, ó, gente. Sempre a gente coloca variável desalinhada da palavra var, porque a gente vai seguir uma indentação. Isso é importante dentro da programação, dentro do desenvolvimento de software, porque se você for depois encontrar outros softwares complexos,
grandes, você vai encontrar lá grandes blocos. E se você não usar a indentação como meio de organização, você vai se perder. Você se perde facilmente. Então é importante que você possa usar a indentação. E olha que isso também, gente, isso pode tirar nota. Isso vale nota. Isso é importante. Programador que não utiliza, o programador que não utiliza indentação, ele é considerado como um programador porco, programador que não tem norma, não tem regra, ele não tem respeito ao código, né? Ele não tem respeito nenhum ao código. Então vamos ter respeito, porque quem vai ler depois esse algoritmo não é somente nós, não. Quem vai ler depois vai ser outra pessoa. Eu posso escrever e você depois pode ler. Se você ler e não entender ou tiver dificuldades na leitura, você tem todo o direito de me criticar. Pode me criticar. Por quê? Porque é por convenção que fazemos a indentação. Beleza? Continuando. O que a gente tem aqui? Temos o início, como a gente tinha visto, né, logo atrás. E aí a gente tem o comando aqui, esse escreva. Quando eu falo que eu uso o comando escreva dentro do Portugal, eu estou dizendo o seguinte para o computador. Computador, escreva para mim na minha tela, digite o valor de A. Ele como ele é uma máquina programada e entendeu o seu comando, ele vai imprimir na sua tela. Porque você deu uma ordem, deu um comando para o computador. Então ele vai imprimir isso na tela, certo? O comando leia aí, leia A. Quando eu uso esse comando, o computador vai entender o seguinte: o usuário acabou de digitar alguma coisa. Agora eu vou lá no teclado, vou pegar o que o usuário digitou e vou armazenar em uma variável que também, aqui didaticamente, fica mais fácil para todo mundo. Variável pode ser considerado como uma gavetinha, uma gaveta, onde você vai guardar uma informação temporária. Pode ser que essa informação ela demore a sair, mas ela também pode ser que ela seja muito rápida de sair também. Então a gente vai usar uma variável, né? Da mesma forma a gente vai fazer com o da mesma forma também a gente vai fazer com o valor de B e o valor de C. Mesma coisa, mesma lógica. Por quê? Quando a gente faz com um, a gente também vai fazer com os demais, a gente vai fazer com os outros igual, né? E lá vamos agora para uma parte interessante que seja a parte do cálculo. O D, variável D, vai receber a soma de A mais B mais C, né? Vai receber essa soma e vai escrever na tela o D é igual a, no nosso caso, se a gente for fazer aqui um teste, né, nesse algoritmo, a gente definiu os mesmos valores que eu defini lá atrás com vocês. Variável A tem número 1, variável B tem número 2, variável C tem número 3, vamos ter o resultado de 6, certo? Então ele vai escrever na minha tela lá o grandão, número 6. Bom? E por fim, temos o fim algoritmo. Ok? Espero que não tenha dúvidas aqui até o momento. Vocês podem ver que isso aqui é tranquilo. Vamos agora passar para alguns exemplos. Né? Esses exercícios aqui eu vou pular eles, certo? Não vou. Aliás, eles são exercícios de exemplo. Vamos fazer eles, gente. Vamos aqui, acompanha comigo. Número 1. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Temos aí, em 3 tipos: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A descrição narrativa aí, para somar o resultado da multiplicação de dois números. Por exemplo, 2 vezes 2, que vai ser 4. Então temos aí, receber os números que serão multiplicados, multiplicar os números e depois temos aí,
mostrar o resultado obtido na multiplicação. Gente, muito básico, vocês podem ver, pode acompanhar, muito básico, não tem segredo, não tem segredo, isso aqui é um exemplo de algoritmo simples, muito básico, muito fácil, podem treinar em casa, fazer demais, com esses exemplos mais difíceis, certo? Vamos agora passar para o fluxograma desse exercício. No fluxograma que a gente tem aqui, a gente tem o início, onde a gente começa o nosso fluxograma, a gente utiliza aquela elipse. Temos uma seta, representa o fluxo de dados, que a gente vai partir para um símbolo que significa entrada de dados. Eu tenho aqui a variável m. Essa variável m aqui ela vai ser a que vai receber o valor. A N1 vai receber o valor do primeiro número da multiplicação e a N2 vai receber o segundo número da multiplicação. Enfim, nós temos aqui um retângulo, temos esse retângulo que faz o cálculo, usamos mais uma seta, fluxo de dados, e por fim, temos aqui o resultado. Esse resultado aqui, vamos apresentar o que está dentro de M, como eu disse, como exemplo, 2 vezes 2, 4. Então aqui vai apresentar na minha tela lá, grandão, número 4. Ok? E por fim, temos aqui o fechamento do nosso algoritmo. Beleza? Vamos ver agora em pseudocódigo. O pseudocódigo vai funcionar da seguinte forma. Algoritmo de multiplicação, ele vai iniciar ali e vai dar um nome, que seria a multiplicação desse pseudocódigo. Vamos utilizar na sintaxe, como a gente já viu, a palavra var, é a palavra reservada, viu gente? Lembrando, a palavra reservada, não podemos criar variáveis com o nome var. Se, por exemplo, eu chegar ali no lugar do m ali, ó, e digitar lá var, não pode. Fica errado, certo? Quem for ler o algoritmo vai ver e tem que corrigir, tem que criticar. Isso dá uma crítica, certo? Temos ali as três variáveis que a gente precisa. Iniciamos, temos ali o bloco, o início do bloco do algoritmo, e temos lá dentro, ó, escreva para receber o número 1, o leia, que vai ler o que o usuário digitou, escreva para poder escrever na tela que precisa digitar o valor do número 2, vai ler que foi digitado no teclado, vou guardar isso na variável, simples, tranquilo. E depois temos o cálculo, que a multiplicação vai receber N1 vezes N2. Nesse cálculo aí, a gente vai apresentar um resultado. Aqui no comando escreva, lá, ó, você pode observar aqui, ó, no comando escreva aqui a gente vai apresentar isso para a tela. Opa, tem um resultado. Então, meu valor é tanto. E por fim, temos o fim algoritmo. Aqui. Vamos ver esse outro exemplo. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Bastante tranquilo também. Temos esse outro aqui. Na verdade, esse número 2 nem foi resolvido. Mas a gente parte para o número 3 aqui. Deixa eu ver se ele está completo aqui para a gente poder estudar ele. Tá sim, ele está completo. Vamos estudar ele. Faça o algoritmo, descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo para calcular a média aritmética de um aluno e mostrar a situação que pode ser aprovado ou reprovado. Então, tá. Veja só. Na descrição narrativa aí, ó, recebemos as duas notas, calculamos a média aritmética, mostramos a média aritmética, e se a média for maior ou igual a 7, nesse caso aí, então a situação do aluno é aprovado. Caso contrário, a situação é reprovada. O aluno ele terá que novamente estudar aquele período letivo novamente para ele se comprovar que ele tem capacidade. Né? Vamos continuar. O fluxograma. Nosso fluxograma pronto. Que estamos estudando aqui nesses slides. Temos aí ó, o início, onde começa tudo. Temos novamente aqui o valor, os valores que a gente temos que ler, a entrada de dados.
Depois temos o cálculo, que a gente pega o número 1 mais o número 2 e divide por 2, que a gente vai ter que fazer aqui uma média aritmética, certo? E aí apresentamos o resultado. Só que veja só, temos uma novidade. Veja lá, estrutura de decisão. Acompanha comigo, ó. Acompanha comigo. De dados aqui, entramos. Digamos que o valor da minha variável m agora nesse momento seja um número 5. Vamos testar. 5 é maior ou igual a 7? Falso. Se ele é falso, ele pula direto para cá. Ó. Então o aluno está reprovado. Então, aí depois que ele apresentar o resultado, que o aluno foi reprovado, acaba o programa. Se o aluno ele tiver uma nota maior ou igual a 7, digamos que ele tem aqui o número 7, ele está em cima da média. 7 maior ou igual a 7? Não é maior, mas é igual. Ele se encaixou na segunda condição de ser igual. Então, se ele encaixou, então o algoritmo ele tem que dar um resultado, uma mensagem, aprovado. Então, o aluno está aprovado. Opa, beleza, o aluno está aprovado. E assim acaba o programa. Ele vai para o fim. Beleza? Vamos treinar isso aqui. Isso aqui é bastante interessante. Certo? Vamos agora. Ah, sim. Pessoa do código. Vou finalizar aqui. Olha só a expressão do código aqui. Ele segue a mesma lógica dos outros para trás. A única mudança, a única alteração aqui, ó, é que esses números podem ser números quebrados. Se forem números quebrados, a gente tem que usar um valor real, certo? Real, por quê? Porque pode ser números decimais. Então, a diferença é que aqui, ó, a nossa média ela pode ser quebrada, então ela tem que ser número real. Então ele vai fazer o que o nosso fluxograma estava mostrando para a gente. Ele vai escrever e depois ele vai dar uma outra resposta. Dar outro resultado. Se m é maior ou igual a 7, então escreva isso. Se não, escreva isso aqui. Fim do se, que ele tem o se que começa e tem que ter o fim do se. Tudo que a gente começa, a gente termina. E a gente termina o algoritmo com o fim algoritmo. Lembrando que esse fim algoritmo aqui ó, está errado. Não pode estar desse jeito. Ele tem que estar alinhado aqui. Ó. Tem que estar alinhado aqui. Certo? Muita atenção, gente, na hora de fazer o exercício. Tem que estar alinhado aqui. Muita atenção. Ok? Vamos para a segunda parte. Lá vou mostrar para vocês alguns programas já na linguagem C. Ok? Até daqui a pouco.